A verdade dura. Sem disciplina, você nunca vai ter liberdade. A verdade nua e crua. Sobre liberdade e disciplina. Você quer ser livre, não quer? Livre para escolher seu caminho, seus horários, seus projetos, seu estilo de vida. Livre para não depender de ninguém, para não se submeter a ordens que não fazem sentido, para construir algo que seja seu, do seu jeito, no seu tempo, com suas regras. Mas a verdade que ninguém quer encarar é que essa liberdade que você tanto deseja tem um preço. E o nome desse preço é disciplina. Pode parecer contraditório à primeira vista. Como algo que impõe limites pode ser justamente o que te liberta. Como acordar cedo, seguir rotinas, dizer não ao prazer imediato, enfrentar desconfortos e manter o foco implacável, pode te levar à vida dos seus sonhos. A resposta está escondida em um princípio tão poderoso quanto ignorado. A ausência de disciplina te torna escravo. Escravo dos impulsos, escravo da preguiça, escravo da opinião dos outros, escravo da tua própria mente sabotadora. É por isso que tanta gente vive presa, mesmo tendo liberdade física, mesmo morando num país livre, mesmo podendo tomar suas próprias decisões. Elas estão presas não por grilhões externos, mas por uma prisão interna que elas mesmas construíram. Tijolo por tijolo, toda vez que escolheram o fácil em vez do certo, o agora em vez do amanhã, o prazer em vez do propósito. A disciplina é o que separa o homem que conquista da multidão que assiste. E você precisa entender isso agora, porque se não entender, continuará adiando o que precisa ser feito, inventando desculpas, terceirizando culpas e observando sua vida passar pela janela como se você fosse um espectador do próprio destino. A liberdade real exige sacrifício, exige rotina, exige controle. Você não vai encontrar paz no caos. Você não vai encontrar força na fraqueza. Você não vai encontrar realização no conforto. Você só vai encontrar tudo isso: liberdade, força, paz e propósito, do outro lado da disciplina. Esse roteiro é um convite, ou melhor, um desafio, um chamado para você acordar, para você parar de se enganar e olhar no espelho com coragem. Vamos quebrar cada uma das ilusões que te mantém fraco. Vamos destruir as mentiras que a sociedade te contou sobre seguir o coração, fazer o que gosta e esperar o momento certo. Não. O que você precisa é de um choque de realidade. E se você estiver disposto a encarar esse caminho, eu prometo, do outro lado existe uma versão sua que você ainda não conhece. Uma versão mais forte, mais respeitada, mais livre. Mas para chegar até lá, você vai precisar enfrentar cada capítulo dessa jornada com seriedade. Vai doer? Sim. Vai ser desconfortável? Com certeza. Mas nada disso se compara com a dor de viver uma vida medíocre. Nada disso se compara com a angústia de saber que poderia mais, que nasceu para mais e escolheu menos. Então agora respira fundo, endireita a postura e se compromete. Porque se você não dominar sua mente, ela vai te dominar. E se você não tiver disciplina, alguém vai te controlar. E nesse jogo, quem não impõe limites para si mesmo, acaba sendo limitado por todo o resto. Vamos começar. A ilusão do livre-arbítrio, sem autocontrole. Você se considera uma pessoa livre porque pode escolher o que quiser, certo? Pode levantar da cama a hora que quiser, pode abrir a geladeira e comer o que der vontade, pode assistir séries por horas, pode procrastinar seu trabalho e dizer: amanhã eu faço. Mas aqui vai uma verdade brutal. Isso não é liberdade. Isso é escravidão disfarçada de escolha. Liberdade sem autocontrole é um abismo. É uma mentira que a sociedade moderna te vendeu para você continuar fraco, manipulável e improdutivo, e dependente de sistemas que lucram com sua distração. Pensa comigo, de que adianta ter 24 horas por dia se você entrega todas elas para os seus impulsos? De que adianta dizer que tem liberdade de escolha se todas as suas escolhas são moldadas pelo que é mais fácil, mais prazeroso, mais imediato? Você não está escolhendo,
Você está sendo escolhido. Escolhido pelos seus vícios, pela notificação que te rouba o foco, pelo feed que te mostra o que pensar, pelo medo de parecer estranho se fizer diferente da maioria. Isso é liberdade? Não. Isso é uma prisão invisível. E o mais perigoso, uma prisão que você chama de conforto. O livre-arbítrio sem disciplina é como entregar um carro potente para uma criança. Você tem o volante nas mãos, mas não tem controle nenhum sobre a direção. E o resultado é o óbvio: acidentes, arrependimentos, estagnação. Quantas vezes você já sabotou uma meta por ceder a uma vontade momentânea? Quantas vezes você já sabia o que precisava fazer e mesmo assim não fez? Isso não é falta de conhecimento, é falta de força interna, é ausência de estrutura emocional. É uma vida dirigida pelo piloto automático do prazer imediato. E sabe o que é mais triste? A maioria das pessoas só percebe isso quando já é tarde, quando o tempo passou, quando as oportunidades evaporaram, quando os sonhos foram arquivados e substituídos por arrependimentos. Elas olham para trás e percebem que a verdadeira liberdade nunca foi fazer tudo o que queriam, mas sim conseguir dizer não ao que não precisavam. A liberdade que transforma vidas é aquela que nasce da coragem de se negar o que enfraquece para conquistar o que fortalece. Você quer liberdade? Então pare de viver como se fosse um fantoche dos seus próprios desejos. Desejos não são comandos. E disciplina é a arte de resistir aos falsos convites do agora, para honrar os compromissos com o seu futuro. É entender que a dor de se controlar hoje é pequena comparada à dor de se arrepender amanhã. Liberdade de verdade exige sacrifício, exige clareza, exige renúncia. Ninguém gosta de ouvir isso. Mas os poucos que escutam e aplicam, constroem vidas que a maioria apenas sonha. Enquanto a multidão busca mais liberdade no prazer momentâneo, você vai entender que a verdadeira liberdade se esconde na rotina que poucos suportam, na firmeza que poucos têm, na renúncia que poucos conseguem sustentar. Porque quando você domina a si mesmo, ninguém mais te domina. Quando você comanda sua mente, os desejos perdem o poder. E quando você silencia os ruídos do mundo, começa a ouvir a voz da sua essência. Aquela que sabe exatamente quem você pode se tornar, se tiver coragem o suficiente para agir. Esse é o momento. Não adianta saber. É hora de fazer. Hora de se levantar com outra postura. Hora de assumir o controle, porque a liberdade que você busca só nasce da disciplina que você evita. O preço invisível da indisciplina. Você pode até não perceber agora, mas a cada vez que cede à sua preguiça, a cada vez que adia algo importante, a cada vez que escolhe o conforto imediato, você está pagando um preço. Um preço silencioso, invisível, mas cruel. A vida cobra, sempre cobra, e a moeda que ela aceita é o tempo, o único recurso que você nunca vai recuperar. Enquanto você adia sua evolução, a vida segue. As oportunidades passam, as pessoas evoluem, e você? Você fica parado se enganando com promessas vazias de amanhã eu começo. Olhe ao redor. O mundo não para te esperar. Ninguém está realmente preocupado se você vai se levantar hoje ou não. A realidade é dura. Ninguém vai vir te salvar. Se você não agir, ninguém vai agir por você. E essa é a parte mais brutal da vida adulta. Tudo depende de você. Sua disciplina é sua arma. Sua força é sua responsabilidade. A falta dela é sua culpa. Não adianta culpar o mundo, os pais, o sistema, a crise. Você pode até ter começado com desvantagens, muitos começaram, mas só permanece fraco quem escolhe permanecer. A indisciplina é um ladrão silencioso. Ela rouba seus sonhos um pequeno passo de cada vez. Rouba sua energia, sua autoestima, sua visão de futuro. E o pior, te transforma em alguém que você não respeita mais. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você se olhou no espelho e sentiu vergonha por saber que poderia estar muito mais longe se tivesse sido mais firme consigo mesmo? Isso dói. E essa dor silenciosa corrói por dentro, porque no fundo, você sabe. Você sempre soube. É por isso que a disciplina é tão poderosa.
Ela é o escudo contra essa dor. Ela não é um castigo. Ela é a ponte entre a vida que você tem e a vida que você quer. Cada não que você diz para as distrações é um sim que você diz para o seu propósito. Cada escolha difícil que você faz hoje constrói um amanhã mais leve, mais forte, mais pleno. Mas isso exige uma decisão clara. Chega de se sabotar. Chega de viver pela metade. Chega de ser seu próprio inimigo. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser constante. Precisa ser honesto consigo mesmo. Precisa se comprometer com algo maior do que o prazer momentâneo. Porque enquanto você estiver vivendo no piloto automático, cedendo a cada impulso, você está deixando seu destino nas mãos do caos. E quem vive à mercê dos próprios desejos se torna prisioneiro de um ciclo de frustração infinita. Começa empolgado, para no meio, se sente mal, promete mudar e fracassa de novo. Romper esse ciclo exige coragem, e a primeira atitude de coragem é assumir que você precisa mudar. Não amanhã, não na próxima segunda, agora. A mudança começa quando você se recusa a continuar sendo quem tem sido. Quando você levanta da cama mesmo sem vontade. Quando você cumpre suas metas mesmo sem motivação. Quando você se olha no espelho e diz: chega, eu vou fazer, custe o que custar. A vida não recompensa quem deseja, a vida recompensa quem age. E a diferença entre o fracassado e o realizado não está no talento, no QI ou na sorte. Está na disciplina, no compromisso diário com um objetivo, na firmeza diante da tentação, na persistência quando tudo parece difícil. É essa consistência que transforma homens comuns em lendas. E se você ainda está respirando, ainda dá tempo de reescrever sua história. Mas você precisa começar agora. A pergunta é: até quando você vai continuar adiando a sua grandeza? O falso conforto, que te mantém estagnado. Existe um tipo de conforto que parece inofensivo, mas é o mais perigoso de todos. O conforto da estagnação. Ele é traiçoeiro porque se disfarça de alívio, de descanso merecido, de eu preciso cuidar de mim. Mas na verdade, é um veneno lento. Esse conforto alimenta a ideia de que está tudo bem não agir, que está tudo certo em viver no mais ou menos, que a mediocridade é aceitável desde que seja confortável. Mas escute com atenção. O seu cérebro é mestre em buscar atalhos. Ele quer te proteger. Ele quer te manter seguro. E para ele, o lugar mais seguro é exatamente onde você já está. Mesmo que isso signifique continuar frustrado, infeliz, improdutivo. A mudança é uma ameaça para o cérebro preguiçoso. A disciplina é um ataque ao sistema automático da zona de conforto. Por isso, toda vez que você tenta começar algo novo, surge a resistência, o cansaço, a dúvida, a vontade de adiar, o medo do fracasso. Essa resistência não é sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, é um sinal de que você está se aproximando de algo transformador. As coisas mais importantes da sua vida sempre vão exigir esforço. Sempre vão provocar desconforto no começo. Porque sair do lugar exige energia, exige coragem, exige sacrifício. Mas é nesse sacrifício que nasce o verdadeiro crescimento. O que você chama de conforto pode ser, na verdade, uma prisão, uma cela dourada, onde você se mantém preso por correntes invisíveis. O medo da crítica, o medo de tentar e falhar, o medo de ser rejeitado. E para não sentir essas dores, você aceita uma dor pior. A dor de viver uma vida abaixo do seu potencial. Você vai empurrando com a barriga, se enganando com desculpas, se distraindo com prazeres momentâneos, até que um dia acorda, olha para trás e percebe que perdeu os melhores anos da sua vida. Sabe o que mais dói? É que você sabia o que precisava ser feito, sabia que precisava levantar mais cedo, estudar mais, cuidar do corpo, cortar pessoas tóxicas, começar aquele projeto, mas não fez, porque era mais fácil assistir a mais um episódio, voltar mais um feed, dormir mais 5 minutos. E é assim que os sonhos morrem.
devagar, silenciosamente, um depois de cada vez. A disciplina, por outro lado, é brutal no começo. Ela exige que você enfrente sua própria fraqueza, que diga não para prazeres que você se acostumou a ter, que olhe para os próprios hábitos e encare a verdade. Você está se sabotando. Mas quando você atravessa esse deserto, algo muda. Você começa a se respeitar. Você começa a perceber o poder que tem. E esse respeito próprio é a chave da liberdade. Porque nada no mundo é mais poderoso do que um ser humano que confia em si mesmo. A vida que você quer exige uma nova versão de você. Não dá para continuar sendo a mesma pessoa e esperar resultados diferentes. A transformação real exige uma ruptura com esse conforto tóxico. E sim, vai doer. Mas essa dor tem propósito. É a dor da expansão. A dor do crescimento. A dor que te leva além. Chega de viver anestesiado. Chega de se contentar com pouco. Chega de se esconder atrás de desculpas bem elaboradas. Se você quer mesmo mudar sua vida, precisa sair do ninho. Precisa enfrentar o vento. Precisa cair e levantar quantas vezes for necessário. Porque é só no confronto com o desconforto que você vai se tornar forte o suficiente para conquistar a liberdade que tanto deseja. E lembre-se, a zona de conforto é confortável, até que ela se torna insuportável. E nesse ponto talvez já seja tarde demais. Você não está cansado. Você está desfocado. Quantas vezes você já disse que está cansado? Que não aguenta mais? Que a vida está difícil, exaustiva, sufocante? Mas pare por um momento e reflita com profundidade. Será que você está mesmo cansado? Ou será que o seu problema é a falta de foco? Você acorda e antes mesmo de levantar da cama já está com a mente sobrecarregada. São dezenas de abas abertas no seu cérebro. Preocupações com o dinheiro, dúvidas sobre o futuro, frustrações com o passado, notificações, redes sociais, cobranças externas e internas. Você tenta fazer tudo ao mesmo tempo e, no fim, não faz nada bem feito. A verdade é que o excesso de possibilidades, de distrações e de escolhas está drenando a sua energia. Você não está cansado fisicamente. Você está mentalmente fragmentado. Sua atenção está sendo roubada a cada segundo, e a consequência é a paralisia. Você até tem vontade de mudar, mas não consegue sustentar. Começa vários projetos, abandona todos. Fica empolgado por 2 dias e depois some. Vai acumulando metas pela metade, ideias inacabadas, vontades não nutridas. Esse ciclo vicia, porque ele alimenta uma falsa sensação de produtividade. Você está sempre ocupado, sempre com pressa, sempre fazendo 1000 coisas, mas não sai do lugar. É como correr em uma esteira. Você se esforça, sua, se exaure, mas continua no mesmo ponto. E isso sim gera um cansaço real. Um cansaço que vem da frustração de saber que está desperdiçando sua capacidade. A disciplina é o antídoto para esse colapso silencioso. Ela te obriga a escolher, a priorizar, a dizer não para quase tudo, para poder dizer um sim forte e absoluto para o que realmente importa. Mas isso exige coragem, porque escolher um caminho significa renunciar aos outros, e renunciar dói. Dói abrir mão do prazer imediato, da distração viciante, do conforto do qualquer coisa serve. Dói enfrentar a possibilidade de errar. Mas essa é a dor que te fortalece. Enquanto você tentar abraçar tudo, não vai dominar nada. Foco é poder. Foco é energia concentrada. Foco é maturidade emocional. Foco é saber o que você quer, por que quer, e o que está disposto a sacrificar para conquistar. E só quem foca é capaz de alcançar profundidade. Só quem foca desenvolve maestria. O resto vive na superfície, pulando de galho em galho com uma vida cheia de começos e vazia de conclusões. Existe um cansaço que vem do excesso e outro que vem do vazio. E muitas vezes os dois se misturam. Você se sente esgotado não porque trabalhou demais, mas porque gastou energia com o que não tem valor, discutiu com gente que não importa, assistiu conteúdo que não te acrescenta, se envolveu em dramas que não te constroem,
E isso suga sua alma, porque todo ser humano precisa de propósito, de direção, de clareza. Quando isso falta, a vida perde cor. A disciplina devolve o foco. E com o foco vem o descanso verdadeiro. Porque quando você sabe o que está fazendo, por que está fazendo e onde quer chegar, você deixa de desperdiçar energia com o que não serve. Você aprende a proteger seu tempo, a blindar sua mente, a dizer: isso aqui não me leva para onde quero ir. E isso é liberdade, porque a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que você quer. É ter consciência suficiente para fazer só o que importa. Você não precisa de mais horas no dia. Precisa de mais intenção nas suas ações. Precisa de menos barulho e mais silêncio interno. Precisa se perguntar todos os dias: o que eu estou fazendo está me aproximando ou me afastando da vida que eu quero? Se a resposta for afastando, pare agora. Não continue. Porque cada escolha que você faz é uma semente. E daqui a 1 ano, você vai colher exatamente o que está plantando hoje. Não é o cansaço que está te parando. É a confusão, a desorganização, a falta de foco. E você tem poder para mudar isso. Comece eliminando excessos. Reduza suas metas. Foque no essencial. Discipline sua atenção. Porque no mundo de hoje, o maior ato de rebeldia é ter clareza. Pare de esperar motivação. Ação. Vem primeiro. A maioria das pessoas vive em um ciclo perigoso. Esperam sentir motivação para começar alguma coisa. Querem acordar inspiradas, animadas, com a energia certa, para então agir. Mas aqui vai uma verdade que ninguém gosta de encarar. A motivação é consequência, não causa. Ela aparece depois da ação, não antes. Você não levanta da cama porque está motivado. Você levanta porque tem um compromisso, um objetivo, uma disciplina. E só depois de ter iniciado, talvez você sinta aquele impulso. E se não sentir? Vai parar? Vai recuar? Vai justificar para si mesmo mais um dia de procrastinação? O que te separa da vida que você deseja não é falta de motivação. É excesso de espera. Espera pelo momento ideal. Espera por mais ânimo. Espera por condições perfeitas. Espera por sinais. Enquanto isso, o tempo passa. Os dias vão embora. E você segue parado, racionalizando sua inércia com desculpas sofisticadas. A disciplina, por outro lado, ignora o emocional do momento. Ela entende que nem todos os dias serão fáceis, mas todos os dias exigem movimento. A disciplina te faz agir mesmo com preguiça, com medo, com insegurança. Porque ela é movida por convicção, não por emoção. E é exatamente esse movimento disciplinado que destrava a motivação real. Já percebeu como você se sente bem depois de cumprir aquilo que precisava, mesmo quando não queria começar? Essa sensação é o seu cérebro liberando dopamina, o hormônio da recompensa. E isso não acontece quando você planeja, deseja ou idealiza. Acontece quando você executa, quando você age. O segredo está em quebrar o ciclo da passividade. Está em entender que os primeiros 5 minutos de qualquer ação são os mais difíceis. Mas se você simplesmente começar, o restante flui. É o famoso efeito dominó. A primeira peça derrubada gera uma sequência de movimento. Comece pequeno, mas comece. A ação é o catalisador da transformação. Pare de buscar vídeos motivacionais para levantar da cama. Use o desconforto da sua realidade como impulso. Transforme a insatisfação em combustível. Lembre-se, dor é inevitável, mas sofrimento é opcional. E quanto mais você procrastina, mais sofre. Mais a vida te cobra com juros emocionais, físicos e espirituais. Sabe o que te liberta? Ação. Ação deliberada. Ação sem depender do clima, da vontade, da inspiração. Quem age com disciplina, constrói consistência. E quem é consistente inevitavelmente alcança excelência. Não é talento, não é dom, não é sorte. É hábito, é prática, é compromisso com o próprio crescimento. Comece antes de estar pronto. Faça mesmo com medo. Caminhe mesmo com dúvida.
A clareza vem durante o processo, nunca antes. A estrada só se revela quando você começa a caminhar. A motivação que você tanto espera está te esperando no caminho, não no ponto de partida. E lembre-se, ninguém chega longe apenas com entusiasmo, porque o entusiasmo passa. O que sustenta o sucesso no longo prazo é o caráter forjado na repetição, na disciplina diária, no fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. É isso que separa os sonhadores dos realizadores. Hoje, você tem uma escolha: continuar esperando um milagre interno para se mover, ou assumir o controle da sua vida e agir com disciplina, mesmo sem vontade, mesmo sem energia, mesmo sem motivação. Porque é essa atitude que molda o seu destino. Quando tudo estiver difícil, continue assim. Mesmo a maioria das pessoas desiste exatamente quando está prestes a dar certo. Quando a pressão aumenta, quando as coisas parecem desmoronar, quando a vida começa a apertar, muitos interpretam isso como um sinal de que deveriam parar. Mas a verdade é que a dor do processo é o sinal de que você está avançando. Pense em um atleta treinando para ultrapassar seus próprios limites. A musculatura não cresce no conforto, ela se desenvolve na dor, no cansaço, na resistência. Quando dói, é exatamente aí que o crescimento começa. E na vida, não é diferente. O desconforto é o berço da transformação. Você quer liberdade? Quer força mental? Quer estabilidade emocional e domínio sobre si mesmo? Então precisa entender que isso só vem ao atravessar os dias difíceis, não ao evitá-los. Quando tudo estiver difícil, é aí que você deve se levantar. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Existem momentos em que ninguém vai te apoiar, ninguém vai te motivar, ninguém vai estender a mão. E nesses dias, a única coisa que você terá será a sua própria disciplina. Ela será o seu escudo contra o caos, o seu guia na escuridão, a sua âncora quando tudo parecer instável. O erro de muitos é confundir dificuldade com fracasso. Acreditam que se está difícil é porque estão fazendo algo errado, mas em muitos casos, está difícil justamente porque você está fazendo algo grandioso, porque está rompendo padrões, enfrentando vícios antigos, desafiando versões fracas de si mesmo. Olhe para trás. Veja quantas vezes você passou por situações que pareciam impossíveis e sobreviveu. Quantas dores você aguentou, quantas quedas se levantou. Você acha mesmo que não é forte o suficiente para continuar agora? A dor não é o fim. É apenas um lembrete de que você está vivo, em movimento, crescendo. A disciplina te ensina a persistir mesmo sangrando por dentro. Ela cala a voz da autocomiseração e amplifica a voz da convicção. E é essa convicção que vai te carregar quando tudo parecer perdido. Muitos querem sucesso, mas poucos querem suportar o caminho até ele. Querem resultados sem esforço, reconhecimento sem entrega. Mas não existe colheita sem plantio, e não há plantio sem esforço diário. Você precisa cavar, regar, cuidar, mesmo nos dias em que o sol queima e a terra está dura. É nos dias difíceis que você prova para o universo que merece, que você não está de brincadeira, que não está apenas experimentando, mas comprometido. E o universo responde à persistência, responde à constância, responde à disciplina. Não seja mais um dos que param no meio da travessia. Não abandone o barco quando as ondas ficarem mais fortes. É nesse momento que se forma o capitão. É nesse momento que você se separa da massa e entra no seleto grupo dos que concluem, dos que constroem, dos que vencem. Quando tudo estiver difícil, continue, respire, ajuste a rota, lamba suas feridas se precisar. Mas continue, porque é exatamente aí, quando o caminho parece mais pesado, que a recompensa está mais próxima. O que você tolerar hoje vai te escravizar amanhã. A vida não perdoa concessões. Aquilo que você aceita por conveniência hoje se tornará o peso que vai te acorrentar amanhã. A disciplina começa na intolerância com o que te afasta da sua missão. E a verdade que muitos evitam encarar é simples. Se você tolera a preguiça,
será dominado por ela. Se você tolera distração, viverá à mercê do que é supérfluo. Se você tolera desculpas, nunca vai construir nada grandioso. O ser humano se adapta a tudo, inclusive à mediocridade. E esse é o maior perigo. Você começa dizendo, só hoje eu vou relaxar, só agora eu vou adiar. E quando percebe, isso se tornou o seu padrão. O comportamento repetido vira hábito. O hábito vira identidade. E quando você menos espera, está preso a uma versão fraca e fragmentada de si mesmo. Você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. O que você tem tolerado que está sabotando a sua liberdade? Pode ser o scroll infinito nas redes sociais. Pode ser aquela alimentação que te afasta da vitalidade. Pode ser aquela companhia que te empurra para a estagnação. Pode ser até mesmo a sua voz interior, cheia de argumentos sofisticados para justificar o autoabandono. É por isso que disciplina é tão poderosa. Porque ela cria um limite claro entre o que você permite e o que você exclui. Ela te dá uma bússola moral, uma armadura contra o tanto faz, um escudo contra o todo mundo faz assim. A disciplina te ensina a dizer não, mesmo quando a tentação é forte, mesmo quando o prazer imediato acena, mesmo quando o mundo diz que está tudo bem, porque você não quer viver tudo bem, você quer viver grandioso. E aqui está o ponto mais duro. O que você não confrontar hoje vai te dominar amanhã. Se você não tomar as rédeas agora, a vida tomará por você, e o preço será alto. Perda de tempo, perda de potencial, perda de respeito por si mesmo. Porque toda vez que você escolhe o caminho fácil, você comunica à sua mente que você não merece o que é difícil. E o que é difícil, quase sempre, é o que realmente vale a pena. Não existe liberdade sem sacrifício. A liberdade verdadeira é conquistada com renúncia. Você não pode querer tudo e ser livre ao mesmo tempo. Vai ter que abrir mão de excessos. Vai ter que silenciar vozes internas que te chamam para o conforto. Vai ter que dizer basta para padrões que você herdou, mas que não servem mais. Tolerar é o primeiro passo para a prisão. E isso vale para tudo. Tolerar desorganização, tolerar relacionamentos tóxicos, tolerar metas vagas, tolerar a ausência de propósito. Cada pequena tolerância constrói uma cela invisível ao seu redor, até que um dia você acorda e não consegue mais se mover, preso por permissões que você mesmo concedeu. A disciplina te liberta disso. Ela é a linguagem da sua parte mais forte falando mais alto que sua parte fraca. É o seu basta diante do caos interno. É o seu chega diante da estagnação. É o seu vamos, mesmo quando tudo em você quer parar. Atenção, o mundo é especialista em te oferecer distrações disfarçadas de liberdade. Mas não se engane, a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que você quer. É ter poder suficiente para escolher o que você precisa fazer, mesmo quando não quer. É viver alinhado com a sua missão, mesmo quando o corpo quer o contrário. É ser guiado por princípios, não por impulsos. Portanto, olhe agora para a sua vida. Faça uma varredura honesta e diga para si mesmo, com firmeza, o que eu tenho tolerado que precisa ser cortado agora? E corte, sem negociar, sem adiar. Porque cada tolerância eliminada é um passo a mais rumo à sua versão inquebrável, rumo à liberdade que você tanto busca, e que no fundo, sempre soube que exigiria essa coragem. Sua rotina está te treinando para ser fraco ou forte? Olhe para os seus dias com sinceridade brutal. A forma como você acorda, o que você faz nas primeiras horas, como você se alimenta, como você trabalha, como reage aos imprevistos, como lida com o cansaço, tudo isso está moldando você. E aqui está a verdade inegociável. Ou sua rotina está te treinando para ser forte, ou ela está lentamente te condicionando à fraqueza. Não existe meio termo. A rotina é invisível, é silenciosa. Ela não grita, não obriga, não força, mas molda, forja, esculpe, e o que você repete se torna quem você é. Esse é o poder e o perigo do cotidiano.
Quando você negligencia a estrutura da sua rotina, você está dando permissão para que hábitos medíocres se infiltrem, se enraizem e passem a dirigir sua vida no piloto automático. Pense nisso. Quantas vezes você começou o dia com o celular na mão, rolando feeds, se alimentando de ruídos, antes mesmo de alimentar sua mente com direção? Quantas vezes você deixou tarefas importantes para depois, porque a sua energia foi drenada com urgências vazias? Quantas vezes você dormiu sem saber se progrediu ou apenas sobreviveu? Essas pequenas decisões são o seu campo de treinamento. E infelizmente a maioria está se treinando para ser distraída, reativa, ansiosa e vulnerável a qualquer estímulo externo. Porque o que é fácil vira rotina rápido, e o que é urgente sempre parece mais importante que o que é essencial. Mas você não quer ser a maioria. Você quer ser forte, disciplinado, direcionado. E para isso precisa entender: a rotina é a sua maior aliada ou sua maior sabotadora. Uma rotina forte não acontece por acaso. Ela é construída com consciência e mantida com disciplina. Ela exige que você assuma o comando e diga: é assim que meus dias vão acontecer, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o caos. Ela exige que você levante antes da sua vontade, que diga não para aquilo que rouba seu foco, que estruture horários com precisão e que não negocie com o desânimo. Quer saber se sua rotina está te fortalecendo? Faça essas perguntas. Ela começa com intenção ou com distração? Ela é guiada por metas claras ou por obrigações confusas? Ela reserva tempo para o que realmente importa ou só apaga incêndios? Ela respeita seu corpo e sua mente ou te empurra ao limite do cansaço? Ela está alinhada com a pessoa que você quer se tornar ou apenas com a pessoa que você é hoje? Responder isso com honestidade pode doer, mas essa dor é o início da sua transformação. A rotina é onde mora o seu verdadeiro poder, porque é na constância dos dias comuns que os grandes resultados nascem. Não é no grande dia, no evento especial, na motivação explosiva. É no segunda-feira normal, no dia de chuva e preguiça, no momento em que ninguém está vendo. É ali que você se fortalece ou se enfraquece. Mude sua rotina e você mudará sua identidade. Faça da disciplina um alicerce e você se tornará confiável para si mesmo. Elimine os sabotadores invisíveis e você desbloqueará um nível de produtividade e clareza que parecia inacessível. E aqui vai um aviso: o mundo não vai organizar a sua rotina por você. Pelo contrário, ele vai te empurrar para a desorganização, para o excesso de estímulos, para o caos que adormece a sua consciência. Cabe a você criar uma estrutura que seja mais forte do que as distrações. Uma estrutura que te carregue nos dias difíceis, que te levante nos dias cansativos, que te proteja nos dias vulneráveis. Então a pergunta não é mais: qual é a sua rotina? A pergunta é: ela está te construindo ou te destruindo? Ela te aproxima da sua missão ou te distancia do seu propósito? Ela te treina para ser forte ou te enfraquece lentamente? Tome o controle agora. Redesenhe seus dias. Proteja sua manhã. Escolha o que você permite entrar no seu campo mental. Crie rituais poderosos. Elimine distrações sem piedade. E, acima de tudo, não aceite viver no piloto automático, porque sua rotina não é apenas o que você faz, é o que você se torna. O mundo não vai te dar permissão para ser focado. Você já percebeu que tudo ao seu redor está programado para te distrair? Vivemos em uma sociedade onde a distração é a moeda mais valiosa. As empresas lutam pela sua atenção, os aplicativos gritam por seus olhos, as notificações competem pelo seu foco. A cada segundo, existe algo tentando te arrancar do agora. E sabe o que é mais preocupante? O mundo não vai te dar permissão para ser focado. Ele vai te punir por isso. Se você decidir dizer não para o WhatsApp, vai parecer arrogante. Se desligar o celular à noite para proteger seu sono, vão te chamar de antissocial. Se preferir estudar ao invés de sair, vão te acusar de se isolar. Se colocar seu sonho acima das distrações, vão te chamar de obcecado. Mas sabe o que acontece quando você cede a tudo isso? Você se torna comum, medíocre, perdido.
A verdade nua e crua é essa. Foco é um ato de rebeldia em um mundo viciado em distração. E disciplina é o que te sustenta quando o ambiente inteiro tenta te puxar de volta para a superficialidade. Não espere aplausos pela sua disciplina. Não espere apoio. Não espere que os outros entendam a sua escolha de se isolar para construir, de dizer não para festas, de priorizar o silêncio, de proteger suas manhãs, de evitar conversas vazias. Isso vai incomodar, porque sua mudança vai expor a estagnação dos outros. Você precisa entender que ninguém vai vir te resgatar da distração. Ninguém vai segurar sua mão e dizer: agora é a hora de focar, está tudo pronto, vá. Isso não existe. A permissão que você espera precisa vir de dentro. Ela nasce quando você decide, com firmeza, que seus objetivos são mais importantes do que os desejos momentâneos. Você não será lembrado pelas vezes que respondeu mensagens rapidamente. Não será reconhecido pelas suas curtidas, seus comentários ou pela sua presença constante nas redes. Você será lembrado, se for, pelo que construiu em silêncio, pelo que realizou quando ninguém estava vendo, pelo que sacrificou em nome de algo maior. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. O foco dói. Dói dizer não ao prazer imediato. Dói desligar o celular quando o cérebro clama por dopamina. Dói ver os outros se divertindo enquanto você está construindo. Mas sabe o que dói muito mais? A frustração de perceber que os anos passaram e você continua no mesmo lugar. A dor de não ter colhido nada porque nunca plantou com consistência. O preço da disciplina é alto, mas o preço da distração é devastador. É por isso que o foco precisa ser protegido com tudo que você tem. Precisa ser agendado, blindado, reforçado. Sua agenda não pode ser um campo aberto para qualquer pessoa ou coisa invadir. Ela precisa ser sagrada, porque aquilo que você permite entrar na sua rotina começa a moldar quem você se torna. Você quer liberdade? Quer construir algo que dure? Quer se tornar alguém que inspira, que realiza, que transcende? Então você precisa parar de pedir permissão. Precisa se tornar intransigente com seu tempo, implacável com seus hábitos, inquebrável diante das pressões externas. Não é egoísmo priorizar o seu caminho, é sabedoria. Não é isolamento, é foco. Não é rigidez, é compromisso. Enquanto os outros vivem para agradar, para responder tudo na hora, para estar disponível 24 horas por dia, você escolhe estar disponível apenas para o que te fortalece, apenas para o que te constrói. E essa escolha, meu amigo, vai te tornar raro. Vai te separar da massa. Vai fazer com que sua presença não seja constante, mas seja poderosa. Porque quem vive focado se torna raro. E quem é raro se torna valioso. Lembre-se, o mundo não vai te dar permissão para focar. Vai zombar, vai distrair, vai testar sua convicção. Mas se você for firme, se você aguentar o desconforto inicial, se você suportar ser incompreendido, o mundo vai, mais tarde, aplaudir o que você construiu. Você está cansado ou está desfocado? Quantas vezes você já disse que estava exausto, mas na verdade era apenas um cansaço mental provocado pela bagunça interna? Vivemos num tempo em que estar cansado se tornou o normal. Mas será que é mesmo exaustão física? Ou será apenas o resultado de uma mente que nunca para, que vive sobrecarregada por notificações, preocupações, tarefas inúteis e falta de clareza? A verdade é que grande parte da sua fadiga não vem do excesso de esforço, mas da ausência de direção. Quando você sabe o que precisa ser feito, quando você tem um propósito claro, quando seu foco está alinhado com o que é essencial, sua energia se multiplica. Mas quando você vive apagando incêndios, tentando agradar todo mundo, mudando de rota a cada dia, você se fragmenta. E esse desgaste, essa sensação de cansaço crônico, é o reflexo de uma vida sem prioridade. Você pode acordar às 5 da manhã, fazer 1000 tarefas e ainda terminar o dia com a sensação de que não avançou. Isso acontece quando você está ocupado, mas não produtivo. Quando está sempre em movimento, mas sem direção. Disciplina não é fazer tudo.
É fazer o que importa mesmo quando ninguém está vendo. É aqui que entra o poder da disciplina verdadeira. Ela te livra da fadiga do desperdício. Quando você tem clareza sobre o que quer, você começa a dizer não para quase tudo. E esse não te protege, te preserva, te alinha com sua missão. A disciplina reorganiza sua energia. Ela canaliza seu foco para aquilo que realmente conta. E com isso, você começa a perceber que não era cansaço. Era excesso de inutilidades ocupando espaço na sua mente. Quantas decisões você toma por obrigação e não por escolha? Quantas vezes você se sente obrigado a responder tudo rápido, a estar sempre disponível, a participar de conversas que não te nutrem? Isso te consome, isso drena sua energia, isso te afasta da sua essência. Você não precisa de mais horas no dia, precisa de mais verdade nas suas decisões. Precisa entender que a disciplina não é uma prisão. Ela é uma libertação, porque te tira do caos e te conduz à ordem. Ela te ensina a respeitar o que é prioridade e a deixar de lado aquilo que só serve para preencher buracos. Você está cansado? Ou está apenas longe demais da sua missão? Olhe ao seu redor. Quantas coisas você faz que não acrescentam nada ao seu crescimento? Quantas vezes você diz sim por medo de desagradar? Quantas horas são desperdiçadas com distrações que parecem inofensivas, mas que, somadas, representam dias, semanas, meses da sua vida? Pare, respire, observe. O verdadeiro descanso não vem do ócio, mas do alinhamento. Quando sua vida está em coerência com seu propósito, até o trabalho se torna leve. Até o esforço vira combustível. Você acorda com motivação porque sabe que cada passo está te levando para mais perto do seu destino. Agora, se você sente que está sempre cansado, frustrado, disperso, talvez seja a hora de fazer uma faxina profunda na sua vida, de eliminar o que é supérfluo, de cortar o que rouba sua energia, de assumir o controle da sua atenção como quem protege um tesouro. Seu foco é sagrado. E a disciplina é a armadura que você precisa vestir todos os dias para proteger esse foco. Não espere se sentir pronto. Não espere ter vontade. Não espere os outros entenderem. Comece hoje. Escolha uma direção. Defina o que importa. E comece a agir de forma disciplinada, mesmo que pareça difícil no começo. A clareza vem com o movimento. E a energia volta quando você se reconecta com a sua verdade. Você não precisa viver cansado. Precisa viver alinhado. Precisa viver com propósito. Precisa viver com disciplina. O que você faz quando ninguém está vendo? Essa é a pergunta que separa os que sonham dos que realizam. Porque quando as luzes estão apagadas, quando não há aplausos, quando ninguém está prestando atenção, é aí que a verdade aparece. Disciplina é fazer o que precisa ser feito quando ninguém está te cobrando. Não adianta mostrar comprometimento nas redes sociais, discursar sobre metas e gravar vídeos motivacionais, se na solidão dos seus dias, você escolhe a zona de conforto. É ali, longe dos olhos do mundo, que sua vida realmente muda, ou permanece estagnada. A maioria das pessoas vive para impressionar. Age apenas quando há testemunhas. Mas você precisa de algo maior do que isso. Precisa desenvolver uma integridade interna que te mantenha firme, mesmo quando tudo convida ao relaxamento. Porque o maior juiz da sua vida é você mesmo. É a sua consciência que sabe quando você está sendo leal aos seus valores ou apenas encenando. E essa consciência cobra caro. Ela cobra com insônia, com frustração, com baixa autoestima. Porque ela sabe, sempre soube. É por isso que as pessoas se sentem vazias mesmo cercadas de likes. Porque sabem que estão mentindo para si mesmas, que não estão dando tudo de si, que poderiam ser muito mais, mas escolheram menos. Agora eu te pergunto, quando ninguém está vendo, você treina ou se entrega à preguiça? Você estuda ou se perde nas distrações? Você trabalha no seu projeto ou diz que vai começar na segunda-feira? Essa resposta molda seu destino. Porque o sucesso real não é um evento público, é o acúmulo de pequenas vitórias privadas.
E por mais difícil que pareça, isso é libertador, porque significa que você não precisa esperar ninguém acreditar em você. Não precisa da aprovação de ninguém. Você só precisa da sua decisão, firme, consistente, silenciosa, e da coragem de repeti-la todos os dias. A disciplina é essa força silenciosa que constrói impérios enquanto o mundo dorme. É ela que transforma seus dias em degraus. Degraus que ninguém percebe até que de repente você está no topo. E todos chamam isso de sorte. Mas sorte é o nome que os distraídos dão ao esforço alheio. Então, se você quer de verdade mudar sua vida, comece olhando para o que faz no invisível. Comece transformando os bastidores. Porque quando o palco chegar, você já vai estar preparado. A pergunta não é o que você faz quando tem motivação. A pergunta é o que você faz quando está cansado, desanimado, duvidando. Porque é nesses dias que a disciplina grita mais alto do que a voz da desculpa. E aqui vai uma verdade dura. Ou você se domina, ou será dominado por seus impulsos. Ou você se treina, ou será treinado por um mundo que lucra com sua distração. Não existe neutralidade. Quando ninguém está vendo, você está sem filtros. E é nesse estado que sua real identidade aparece. Você é o tipo de pessoa que cumpre o que promete para si mesmo? Que honra a própria palavra? Que levanta da cama mesmo sem vontade? Que se compromete com o processo e não com os aplausos? Ou é o tipo que espera os outros notarem para começar a agir? A liberdade que você tanto quer, liberdade de tempo, de expressão, de escolhas, só virá quando você provar que é confiável mesmo no escuro. Quando você deixar claro para o universo que pode ser promovido, porque você se comporta como um mestre mesmo quando ainda é aprendiz. O que você faz quando ninguém está vendo define tudo. Absolutamente tudo. Se você entendeu isso, entendeu o jogo. E agora, só depende de você. Seu hábito de adiar está te cobrando um preço alto. Você já se pegou dizendo, depois eu faço, mais tarde eu começo, semana que vem eu resolvo isso? Pois é. Essa voz suave da procrastinação parece inofensiva, mas ela está drenando sua vida, aos poucos, em silêncio, e o pior, com o seu consentimento. A procrastinação não é apenas um atraso, ela é um veneno lento. Cada vez que você adia uma decisão importante, um treino, uma conversa, um projeto, você está cedendo terreno. Você está dizendo sem palavras que seu futuro pode esperar, que seus sonhos não são tão urgentes assim, que a sua evolução pode ser empurrada para amanhã. Mas o amanhã não existe, só existe o agora. O problema é que a mente adora conforto. E se você não treinar sua mente, ela vai te convencer de que descansar agora é mais inteligente, que você merece uma pausa, que o momento certo ainda não chegou. Só que o momento certo nunca chega, você que o cria. E só a disciplina é capaz de fazer isso. Entenda, tudo o que você deixa para depois se acumula. E tudo o que se acumula se torna um peso emocional, mental, físico. A procrastinação é o que te deixa exausto mesmo sem fazer nada. É o que alimenta a ansiedade silenciosa. É o que te faz duvidar da própria capacidade. E a cada dia em que você se rende a esse ciclo, mais distante fica da pessoa que você poderia ser. Agora, olhe para a sua vida. Quais são as coisas que você sabe que precisa fazer, mas ainda não começou? Quais são os compromissos que você tem com você mesmo e continua quebrando? Essa lista não vai se apagar sozinha. E quanto mais você empurra para frente, mais ela se transforma em culpa, em estresse, em frustração acumulada. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais ação. É hora de resgatar sua palavra, de dizer para si mesmo, hoje eu faço, e fazer, mesmo que seja imperfeito. Porque a disciplina não exige perfeição, ela exige presença. Ela exige que você apareça, que você se mova, que você prove, a cada dia, que está no controle. Pense nas pessoas que você admira. Nenhuma delas construiu algo grandioso vivendo de depois eu vejo isso.
Elas decidiram agir antes de se sentirem prontas. Elas entenderam que quem vence na vida é quem transforma a urgência em disciplina. E não, isso não significa viver em estado de tensão constante. Significa honrar o tempo que você tem. Porque o tempo é o bem mais democrático do mundo. Todos têm 24 horas por dia. A diferença é como você escolhe usá-las. Quem procrastina, vive reagindo. Quem é disciplinado, vive construindo. Então hoje, agora, você tem uma escolha. Pode continuar alimentando esse hábito de adiar, esperando o dia ideal que nunca virá. Ou pode decidir que a sua vida é importante demais para continuar sendo postergada. A liberdade que você deseja, seja financeira, emocional, profissional, está escondida exatamente nas tarefas que você vem adiando. Está ali, por trás da resistência. E cada vez que você enfrenta essa resistência, você enfraquece a corrente da procrastinação. Não espere se sentir motivado. Haja para se tornar uma pessoa motivada, porque motivação verdadeira nasce do movimento, da ação, de ver que você é capaz, que você está avançando, que não precisa mais fugir de si mesmo. Hoje é o seu ponto de virada. Hoje você começa a romper com esse ciclo. Hoje você escolhe viver de decisões e não de desculpas. E a partir de agora, toda vez que a voz da procrastinação surgir, você vai lembrar: ela nunca quer o seu bem. Ela quer o seu conforto, e conforto demais mata a grandeza. Levante, comece, faça, agora. Você está treinando o seu cérebro a ser fraco ou forte. Pouca gente percebe, mas a cada escolha que você faz, você está treinando o seu cérebro. A forma como você reage aos desafios, como você lida com o desconforto, como você responde à voz da preguiça, tudo isso é um tipo de treinamento mental. A questão é: você está treinando sua mente para ser forte ou para ser fraca? Toda vez que você cede ao impulso fácil, você reforça a fraqueza. Toda vez que você foge da dificuldade, você condiciona seu cérebro a evitar o crescimento. E o cérebro aprende rápido. Ele entende que se sempre que há desconforto você recua, então o desconforto é um inimigo, quando na verdade ele é o maior dos aliados. Você quer ser mentalmente inquebrável? Quer ter foco, clareza, força interior? Então precisa parar de alimentar o padrão da fuga. Precisa começar a se colocar deliberadamente em situações onde sua mente seja desafiada. Isso não é autoagressão, é evolução. Todo músculo só cresce quando é colocado sob tensão. E o cérebro, a mente, o caráter, também. Quando você acorda cedo mesmo com sono, você está dizendo ao seu cérebro: quem manda sou eu. Quando você vai para o treino mesmo sem vontade, está reforçando: meus objetivos são mais importantes que meu conforto. Quando você cumpre uma meta que estabeleceu, mesmo pequena, você está ensinando o seu sistema nervoso que você é confiável. Agora, o contrário também é verdade. Cada vez que você diz que vai fazer e não faz, você está ensinando sua mente que sua palavra não vale. Cada vez que você desiste no meio do caminho, está treinando o cérebro a desistir sempre que sentir resistência. E o resultado disso é o que você vê: uma mente frágil, dispersa, com baixa resiliência. Um corpo que se entrega ao menor sinal de pressão. Uma vida cheia de planos, mas vazia de conquistas. A boa notícia é que você pode reverter esse quadro, mas precisa começar a entender o poder de cada pequena escolha. A maioria das pessoas subestima os pequenos hábitos. Elas acham que só grandes decisões importam, mas a verdade é que os pequenos atos repetidos moldam o seu destino. E mais do que isso, moldam sua identidade. Porque você não é o que diz que quer. Você é o que repete todos os dias. Então, se você quer se tornar uma pessoa mentalmente forte, comece agora a agir como tal. Não espere se sentir pronto. Não espere se sentir confiante. A força vem da ação, não da intenção. Você não precisa virar uma máquina, nem se transformar da noite para o dia. Só precisa entender que está sempre em construção e que você tem o poder de treinar sua mente para ser seu maior aliado ou seu pior inimigo.
E aqui vai uma verdade que poucos encaram. A vida vai te testar, vai te derrubar, vai te desafiar quando você menos esperar. Se você não estiver treinando sua mente todos os dias, não vai aguentar. Mas se estiver, vai levantar mais forte. Vai aprender com a dor. Vai usar cada queda como combustível. Vai olhar para as dificuldades e dizer: isso aqui não me quebra, isso me forja. Porque você não quer ser apenas alguém disciplinado. Você quer ser imparável. E para isso, precisa começar hoje a treinar sua mente como um guerreiro treina o corpo. Com constância, com presença, com respeito ao processo. Lembre-se, cada vez que você escolhe o difícil com consciência, você se aproxima da liberdade que tanto busca. A liberdade que vem de saber que nada lá fora tem mais poder sobre você do que sua própria mente. Disciplina. Não é castigo, é liberdade disfarçada. Muita gente tem uma relação distorcida com a palavra disciplina. Quando ouvem esse termo, já pensam em algo pesado, sufocante, limitador. Como se disciplina fosse sinônimo de sofrimento. Mas essa visão é justamente o que impede essas pessoas de evoluírem. A verdade é simples. Disciplina não é prisão. É o caminho para a liberdade real. Você quer liberdade? Quer viver uma vida que realmente vale a pena? Quer ter tempo, dinheiro, saúde, autonomia, paz interior? Então, a única estrada que leva até esse lugar se chama disciplina. Disciplina é o ato de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. E isso não é opressivo, é libertador, porque a pessoa que só faz as coisas quando tem vontade está presa à oscilação emocional. Já aquela que age com disciplina, independente do humor do dia, está livre para construir o que quiser. A ausência de disciplina não é liberdade, é escravidão ao prazer imediato. É ficar acorrentado ao sofá, ao celular, ao açúcar, à opinião alheia, à procrastinação, à preguiça. Você já reparou nisso? As pessoas que vivem buscando fugir da disciplina são exatamente as que vivem reclamando da vida. Estão sempre com a sensação de estarem atrasadas, sobrecarregadas, frustradas. Por quê? Porque estão tentando viver no piloto automático esperando que a vida se organize sozinha. Só que não vai. A vida não respeita desejos, respeita atitudes. E se você não constrói sua rotina com intenção, ela será construída à base do caos. A disciplina é o antídoto contra o caos. Quando você se compromete com uma rotina disciplinada, mesmo que simples, você começa a ter clareza. Você para de se sentir perdido. Você ganha direção. E mais importante, você sente que está no controle da sua própria vida. E aí vem o ponto que pouca gente entende. Quanto mais disciplinado você é, mais livre você se torna. Quer ver? Quando você é disciplinado com suas finanças, você conquista a liberdade financeira. Quando você é disciplinado com sua alimentação, você conquista a liberdade física e saúde. Quando você é disciplinado com seu trabalho, você conquista a liberdade de escolha. Quando você é disciplinado com seus pensamentos, você conquista a liberdade emocional. Ou seja, a disciplina não te prende. Ela abre portas. Mas por que ela parece tão difícil? Porque ela exige enfrentamento. Exige dizer não quando todo o seu corpo quer dizer sim. Exige maturidade. Exige visão de longo prazo. E, acima de tudo, exige quebrar o padrão infantil de só fazer o que dá prazer. A sociedade atual foi moldada para evitar a disciplina. Tudo é voltado para a dopamina fácil. Rolar o feed, pedir comida com um clique, consumir entretenimento instantâneo, evitar qualquer esforço. Mas essa facilidade tem um preço altíssimo, a fraqueza da mente. Por isso, ser disciplinado hoje é um ato de rebeldia. É remar contra a corrente. Mas também é o único caminho para não ser engolido por ela. E aqui vai uma provocação. Você quer ser mais um perdido no meio da multidão? Ou quer ser alguém que escolhe o próprio destino? Se quiser escolher, vai precisar de disciplina. Vai precisar acordar para o fato de que não existe vitória sem sacrifício.
que a construção de uma vida extraordinária exige renúncia, exige esforço. Mas, acima de tudo, exige consistência. E quando essa ficha cai, tudo muda. Você para de buscar atalhos e começa a construir o caminho. Você para de correr atrás de motivação e passa a agir mesmo sem ela. Você para de esperar um futuro melhor e começa a construir esse futuro com as próprias mãos. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de olhar para si mesmo e saber: eu estou fazendo o que precisa ser feito. Estou no controle. Eu sou a causa e não o efeito. Disciplina é isso. Não é sobre viver uma vida dura. É sobre viver uma vida com propósito. É sobre ser dono da sua história e não mais um escravo das desculpas. O peso da disciplina é leve, comparado ao peso do arrependimento. Todos nós carregamos pesos na vida. A diferença entre as pessoas que vencem e aquelas que vivem frustradas está no tipo de peso que decidiram suportar. Existe o peso da disciplina e existe o peso do arrependimento. O peso da disciplina é aquele que exige que você acorde cedo, mesmo com sono, que você estude mesmo sem vontade, que você treine mesmo com dor, que você diga não para prazeres momentâneos para dizer sim ao que realmente importa. Já o peso do arrependimento é silencioso, corrosivo. Ele aparece quando você percebe que desperdiçou anos da sua vida com distrações. Quando percebe que poderia ter feito mais, sido mais, vivido mais, mas escolheu o conforto, a desculpa, a fuga. E aqui está a verdade brutal. Você vai carregar um peso de qualquer forma. A única escolha é qual deles. A maioria escolhe o mais leve agora e acaba pagando caro no futuro. Troca a construção pelo conforto. Troca a disciplina pela distração. Troca o propósito pelo prazer. Mas o tempo não para. Ele continua passando. E quando você acorda, percebe que o futuro chegou e você não está onde gostaria. A vida que você queria não se construiu sozinha. Ela precisava de um arquiteto, de um construtor. E esse alguém era você. O problema é que o arrependimento não grita. Ele sussurra. Ele chega devagar, nos momentos de silêncio, na hora de dormir, quando você olha no espelho, quando vê alguém realizando aquilo que você queria para si. É nesses momentos que ele te pergunta: por que você não começou? Por que você parou? Por que deixou tudo para depois? E aí vem o baque. Porque o tempo não volta. As oportunidades desperdiçadas não retornam. E o que restou? Uma pilha de "e se?". Mas veja bem, isso não é sobre se martirizar. É sobre escolher agora o peso certo, porque o peso da disciplina também dói. Mas essa dor constrói. Essa dor te transforma. Essa dor gera orgulho. É a dor de levantar da cama enquanto outros dormem, de estudar enquanto outros se distraem, de treinar enquanto outros reclamam, de planejar enquanto outros procrastinam. Essa dor é uma semente, e se você for firme o suficiente para continuar, ela se transforma em força. Você se torna alguém que os outros admiram, alguém que você admira, porque não há sensação melhor do que deitar a cabeça no travesseiro e saber que você venceu o dia, que você não fugiu, que você enfrentou, que você se superou. Essa paz não tem preço, e ela só vem para quem escolheu o peso certo. E aqui vai um ponto crucial. A disciplina não elimina o prazer, ela o multiplica, mas ela te ensina a adiar o prazer para que ele seja mais profundo, mais verdadeiro. Imagine comer sua comida favorita depois de um mês de alimentação regrada. Imagine tirar férias depois de meses de trabalho intenso. Imagine viver um final de semana sem culpa, porque você sabe que fez o seu melhor durante a semana. Esse prazer é diferente, é pleno, porque não é fugido, é conquistado. E aí você começa a entender: o esforço vale a pena. Não porque é fácil, mas porque transforma você em alguém que não vive mais à mercê dos impulsos. E quanto mais você escolhe o peso da disciplina, mais leve a vida se torna. Sim,
Você leu certo. A disciplina torna a vida mais leve, porque ela organiza sua rotina, elimina o caos, dá a direção, cria resultados. E com resultados, vem confiança. Com confiança, vem força. E com força, vem liberdade. Você começa a andar mais ereto, a pensar com mais clareza, a dormir com mais paz. Você não precisa mais provar nada para ninguém, porque você se provou para si mesmo. Esse é o presente da disciplina. Um presente embrulhado em esforço, mas recheado de propósito. Então, escolha o peso certo. A dor da disciplina é temporária. A dor do arrependimento dura uma vida. Disciplina não é prisão, é porta de liberdade. Existe um mito poderoso que atrasa milhões de vidas. A crença de que disciplina é prisão, que ela sufoca, limita, restringe. Mas pare e pense por um instante. Você já viu alguém verdadeiramente livre que vive sem disciplina? Um músico de sucesso precisou repetir escalas milhares de vezes para dominar seu instrumento. Um atleta olímpico precisou se submeter a rotinas exaustivas durante anos para conquistar segundos de glória. Um empreendedor de impacto precisou se organizar, planejar e executar com precisão. E todos eles, sem exceção, entenderam algo que poucos enxergam. A disciplina não é uma cela, é a chave. Sim, a chave que abre portas que a maioria nunca vai tocar. Enquanto muitos reclamam da rotina, dos sacrifícios e das repetições, os disciplinados estão construindo asas. Pense na liberdade financeira. Ela não surge do acaso. Ela é filha de uma disciplina que exige controle de gastos, investimentos conscientes, escolhas intencionais. Você precisa dizer não a prazeres agora para poder dizer sim ao que quiser mais à frente. Pense na liberdade de tempo. Ela também nasce da disciplina. Quem organiza seus dias com clareza, quem aprende a priorizar, quem elimina o desnecessário, conquista horas livres que outros gastam apagando incêndios. E até a liberdade emocional, essa paz de espírito tão desejada, vem de uma mente disciplinada. Uma mente que aprendeu a não se sabotar, a não alimentar pensamentos negativos, a não cair no drama interno que prende tantos. Perceba, a disciplina te liberta de você mesmo, dos seus impulsos, das suas desculpas, do seu velho eu que quer conforto em troca de estagnação. Agora, pense nos indisciplinados. Quantos vivem reféns dos próprios hábitos? Quantos se sentem presos a um trabalho que odeiam porque não tiveram disciplina para estudar e crescer? Quantos vivem afogados em dívidas por não conseguirem controlar o impulso de comprar? Quantos sofrem com a própria saúde por não conseguirem manter uma rotina simples de autocuidado? Essas sim são prisões, prisões invisíveis, mas reais, e não há grades mais duras do que aquelas construídas por hábitos inconscientes. Disciplina é o contrário disso. Ela é o poder de escolher, é o poder de criar, é o poder de abrir caminhos onde antes só existia caos. E aqui está o ponto de virada. Quando você escolhe a disciplina como estilo de vida, ela deixa de ser fardo e passa a ser identidade. Você deixa de tentar ser disciplinado e passa a ser. Isso muda tudo, porque não é mais sobre esforço constante, é sobre fluidez. Sua rotina se alinha, sua mente clareia, suas ações ganham consistência, e os resultados começam a aparecer de forma natural, quase inevitável. As pessoas começam a perguntar: como você consegue fazer tanto? Como você tem energia? Como você mudou tanto em tão pouco tempo? E a resposta está ali, simples, na base: disciplina. Mas uma disciplina consciente, conectada com propósito. Não uma rigidez sem alma, mas uma estrutura que te impulsiona, que te guia, que te fortalece. Você se torna alguém que cumpre o que promete, inclusive para si mesmo. E isso te dá algo raro nos tempos atuais: autoconfiança. Você confia em si porque sabe que não vai se sabotar. E quando você confia em si, você se move com firmeza. Você toma decisões com clareza. Você avança, mesmo com medo.
Esse é o poder oculto da disciplina. Ela constrói liberdade por dentro. Liberdade para escolher sua trajetória. Liberdade para não depender de aprovação alheia. Liberdade para viver uma vida com propósito e paz. Então, da próxima vez que sua mente tentar dizer que disciplina é prisão, lembre-se disso. A falta de disciplina é que te mantém preso. A verdadeira liberdade começa quando você assume o controle. E o controle começa com uma decisão: ser disciplinado, mesmo quando não tiver vontade. Porque no fim, você não precisa de mais motivação, você precisa de mais compromisso com quem você quer se tornar. E essa transformação começa com um passo disciplinado, quando a disciplina vira estilo de vida. Imagine um ponto da sua vida onde você não precisa mais lutar contra si mesmo todos os dias. Onde acordar cedo, cuidar da mente e do corpo, manter o foco, cumprir seus compromissos, tudo isso flui com naturalidade. Parece distante? Parece coisa de outro mundo? Pois saiba que esse lugar existe, e ele está mais perto do que você imagina. Esse lugar se chama identidade disciplinada. Chega um momento, depois de repetir hábitos positivos por tempo suficiente, em que eles deixam de ser apenas ações e passam a ser parte de quem você é. A disciplina deixa de ser um esforço e se torna estilo de vida. Você não é mais alguém que tenta ser produtivo. Você é alguém produtivo. Você não é mais alguém que tenta acordar cedo. Você é alguém que valoriza o nascer do dia. Você não é mais alguém que tenta se alimentar bem. Você é alguém que cuida do próprio corpo como um templo, e essa virada é transformadora, porque agora sua mente trabalha a seu favor, e não mais contra você. Você não precisa mais de motivação para agir. Você age porque é quem você é. E essa coerência interna te dá paz. Paz de estar vivendo alinhado com seus princípios. Paz de estar no controle da sua história. Paz de saber que você não está desperdiçando sua única vida. Mas aqui vai uma verdade que poucos falam. Essa identidade disciplinada não nasce do nada. Ela é construída dia após dia, escolha após escolha. Começa pequeno. Um alarme que você não ignora. Uma tarefa que você termina. Um alimento que você evita. Um treino que você faz mesmo cansado. Essas pequenas vitórias constroem algo maior. Respeito próprio. E quando você se respeita, você não quer mais se trair. Você não aceita mais se sabotar. Você não se permite mais viver abaixo do seu potencial. É por isso que quem cultiva a disciplina por tempo suficiente alcança um nível de força interior que parece inalcançável para os demais. Você se torna uma rocha no meio da tempestade. Você mantém a rota mesmo quando tudo ao redor tenta te desviar. E o mais impressionante é que você não se torna frio, robótico ou inflexível. Muito pelo contrário. Você se torna mais presente, mais leve, mais disponível para a vida, para as pessoas, para os momentos, porque quando sua mente não está mais em guerra com seus próprios hábitos, você ganha espaço para o que realmente importa. Você vive com profundidade, com propósito, com intenção. Você descobre que a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser a qualquer hora. É fazer o que precisa ser feito, com alegria, clareza e consistência. É construir uma vida que você não precise fugir nos finais de semana. É olhar no espelho e sentir orgulho do que vê. É deitar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa e o coração tranquilo. Essa é a paz dos disciplinados, a serenidade de quem está em paz com suas escolhas, a liberdade de quem sabe para onde está indo. E, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está despertando. Algo dentro de você já sabe que a disciplina não é inimiga. Ela é aliada. Ela é ponte. Ela é a porta de entrada para a vida extraordinária que você merece viver. Então, pare de resistir. Pare de adiar. Pare de alimentar a falsa ideia de que disciplina é fardo. Disciplinar-se é amar-se. É cuidar de si no mais alto nível. É decidir, de uma vez por todas, que você não vai mais viver pela metade. A partir de hoje,
você pode assumir um novo compromisso. Viver com disciplina não por obrigação, mas por honra, por respeito a tudo o que você pode ser, por fidelidade ao seu propósito, por amor à liberdade verdadeira. E quando isso acontece, meu amigo, nada pode te parar. A porta, que sempre esteve aí. Você chegou até aqui, não por acaso, não por curiosidade, mas porque algo dentro de você grita por mudança. Algo dentro de você já entendeu que o caminho que você vem trilhando, sem direção, sem foco, sem disciplina, não vai te levar aonde você quer chegar. A verdade é simples, mas brutal. A liberdade que você tanto deseja, aquela que você sonha todos os dias, não será conquistada enquanto você continuar escravo dos seus próprios impulsos. Você não vai viver o extraordinário se continuar escolhendo o fácil. Você não vai alcançar seus sonhos se continuar fugindo dos compromissos que esses sonhos exigem. Você não vai ser quem nasceu para ser enquanto viver como um espectador da própria história. Mas a boa notícia é, você pode virar essa chave agora. Não é amanhã. Não é quando tudo estiver mais calmo. Não é quando a motivação voltar. É agora. Porque disciplina não é dom. Disciplina é decisão. É coragem. É você olhar no espelho e dizer: chega. A partir de hoje sou eu por mim. Todos os dias. Você não precisa acertar sempre, mas precisa escolher não desistir de si mesmo. Você vai cair? Vai. Você vai ter dias ruins? Vai. Mas a diferença entre os que vencem e os que vivem se arrastando pela vida não é o número de quedas. É o número de vezes que se levantam. Levante-se hoje. Levante-se com raiva da sua própria estagnação. Levante-se com fome de futuro. Levante-se com honra pela sua história. Levante-se com fé no que você ainda pode se tornar. A disciplina vai te moldar, vai te desafiar, vai te doer, mas também vai te reconstruir, vai te libertar, vai te elevar a um patamar que você nem sabia que era possível. Você nasceu para ser forte. Você nasceu para ter domínio sobre si. Você nasceu para ser livre. E a disciplina é a chave que abre essa porta. Agora a decisão está nas suas mãos. Você fecha esse vídeo e volta para a vida de sempre? Ou você finalmente se levanta e começa a construir a liberdade que você tanto busca? Lembre-se, a dor da disciplina pesa gramas. A dor do arrependimento pesa toneladas. Escolha sabiamente. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com quem precisa ouvir isso também. Talvez você seja a voz que alguém está esperando. Talvez esse vídeo seja a faísca que vai acender a transformação de outra pessoa também. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, não há liberdade sem responsabilidade. Não há glória sem sacrifício. Não há vitória sem disciplina. Você é mais forte do que pensa. Agora é hora de provar isso.